Destaque para vocês dentro do resenha desta segunda-feira, trazendo o resumo deste final de semana e aos destaques. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, da Elite, teve no sábado 3 lá da cabeça, da parte de cima, jogando. E os 3 venceram, não houve surpresa. O Palmeiras venceu sem contestação nenhuma o Cruzeiro pelo placar de 2-0. Entretanto, foi um jogo pau a pau. O Palmeiras, quando fez 1-0, sofreu assédio do Cruzeiro, mas é aquele tal negócio, né? Nos detalhes, o Verdão ele faz a diferença. Enquanto o Cruzeiro era inoperante na frente, criava situações, mas não convertia. O Palmeiras foi lá e beliscou 2-0 aí e botou a água no chope dos cruzeirenses. 2-0 Palmeiras, o placar acabou sendo justo pelo frigir dos ovos aí. Bem, o Botafogo no Engenhão, num jogo difícil, ele encontrou muita resistência, porque o Internacional tem caído muito de produção e não quer cair para a segunda divisão. Já o Botafogo é escaldado daquele ano passado, ele está jogando com prudência, jogando também para cima e jogando sem medo, mas se cuidando bastante na peça defensiva. O Botafogo se defendeu bem do Inter e fez 1-0 com o gol do Luiz Henrique. Esse moleque está jogando demais. O Flamengo encarou em Brasília, num jogo polêmico, o Criciúma, lá no Mané Garrincha, ganhou de 2-1. Porém, o time do Criciúma, o time catarinense, saiu na frente. Saiu na frente e jogou bola. Jogou. Por que jogou? Porque o Flamengo permitiu. O Flamengo, você acha que ele encararia com aquela torcida, aquela massa rubro-negra lá em Brasília, empurrando o Mengo para cima de um Criciúma inexpressível em termos de campeonato nacional. Ganhou o quê em termos de Brasileirão? Nada. A não ser algumas modestas colocações, o que foi mais longe, acho que foi um 7º, 8º lugar, numa ocasião, quando foi muito bem em toda a sua história. Tá, o Flamengo empatou a partida com o Pedro, um gol legítimo, sem problema. Mas o gol número 2 da equipe do Flamengo, venhamos e convenhamos, aí, eu pergunto só o seguinte, sem maiores delongas, será que se fosse o contrário para o Criciúma, a arbitragem daria? Eu tenho lá minhas ressalvas. Bom, ontem o campeonato seguiu com o Cuiabá e perdendo para o Fluminense 1-0, caído de produção a equipe do Cuiabá. Hein? Olha, o Fluminense dando uma reagida. Esse jogo foi lá no Mato Grosso do Sul. Juventude no Alfredo Jacome encarou o São Paulo 0-0. De novo, o São Paulo arrumou encrenca aí pela frente. O Fortaleza acabou vencendo o Atlético Goianiense, que está mal das pernas, mas muito mal. Esse time não tem se recuperado. 3-1 para o Fortaleza. O Bragantino e Bragança Paulista bateu no outro que está caindo, hein? Está em queda livre, o Atlético, pelo placar de 1-0, e o Atlético despencou, estava entre os 3 ali, cabeça, já está descendo. Está embaixo da tabela aí. O time do Bahia perdeu para o Corinthians, é outro que vem aí tendo um tropeço atrás do outro, e ontem o Corinthians mereceu, hein? Jogou direitinho, bem arrumado, 1-0 para a equipe do Corinthians, que estreou o zagueiro muito bom que veio de fora. Tem mais gente para estrear aí, ó. Reage o Corinthians com 2 vitórias seguidas. O Atlético Mineiro emplacou 2-0 no seu adversário ontem, acabou vencendo fácil. Deixa eu ver aqui exatamente contra quem, que a equipe contra o Vasco da Gama. O Vasco clauticou ontem, lá na MRV. Lá no Rio Grande do Sul, olha o Grêmio se recuperando do Cláudio. 2-0 no Vitória da Bahia. O Vitória está se afundando. Ele deixou a vaga dele para a equipe do Corinthians, vou dizer por quê. Porque o Timão, com aquele 1-0 sobre o Bahia, ele deu uma alavancada, subiu para 14º, tomou o lugar da equipe do próprio Vitória, jogou Vitória para a zona de rebaixamento. Então, hoje na ZR, olha aí, vamos lá então para a classificação do campeonato, que traz o time... vamos resumidamente dizendo o seguinte, para a coisa andar aqui. A equipe do Botafogo é líder absoluto com 39 pontos. Segundo o Palmeiras, 36. Daí lá vem Flamengo com 34. Na 4ª colocação, a equipe do Fortaleza, 32. Está bem Fortaleza, né, rapaz? Deu uma melhorada aí. E a equipe do São Paulo é 5º com 31. Na 6ª posição, Bahia, 30. Olha que queda do Bahia. Na zona de rebaixamento, a gente tem lá o Vitória com 15 pontos, o Grêmio, 14, Fluminense, que está com 11, e o Atlético Goianiense também. Olha, times que estão caindo muito e começam a dar sinais de inoperância e possibilidades grandes de queda. O Atlético Goianiense, que virou lanterna, que ninguém segura a queda desse time. O Vitória está caindo de forma drástica e temerosa. A equipe além desse aí, olha o Grêmio reagindo,
A equipe do Vasco também reagiu, normal ter perdido para o Atlético de 2-0, mas nós temos aí um Juventude que começa a dar uma pisada, e o Criciúma que mesmo jogando bem, na hora da decisão final, a arbitragem acaba na dúvida, mesmo com árbitro de vídeo, beneficiando o adversário. Contra o Flamengo foi assim, até porque, pela regra, diz que é pênalti aquilo que aconteceu. Todavia, mas a outra bola estava lá dentro fazia tempo, né? E o jogador, ao meu ver, da equipe do Criciúma foi punido drasticamente. Na Série B do Brasileiro, na sexta-feira, o Curitiba, meu Deus, que desastre, perdeu para o Mirassol 1-0. E foi lá no Couto Pereira, a torcida ficou chateada pra caramba. Protestou, hein? O Sport teve o jogo adiado contra o Operário de Ponta Grossa. Legal nessa história que o Operário é sexto colocado com um jogo a menos, 25 pontos. O Santos joga agora à noite contra, que é líder com 29, vai jogar logo mais contra o Curitiba, lá na Vila Belmiro. O Curitiba acostuma aprontar contra grandes de São Paulo. E os dois, nesse embate na Vila Belmiro, Santos fica esperto, hein? Porque se o Santos sair para jogar e deixar o Coxa jogar, ele pode surpreender lá na Vila, ainda que tenha caído de produção, mas tem se apresentado bem fora de casa. Gostaria até de colocar aqui que o Curitiba ele é 13º, olha que tamanho de queda do Curitiba, com uma possibilidade, claro, hoje de fazer uma coisa diferente, isso dá uma subidinha aí. Está equilibrada essa Série B. Por exemplo, o Amazonas, que é 15º, com 20 pontos, está a 6 pontos da zona de classificação e a 3, olha só, e a 3 da zona de rebaixamento. É mole? Está a 6 da zona de classificação e está a 3 da zona de rebaixamento. Então, o negócio não está brincadeira, não. Ou seja, quem está metido na zona de rebaixamento pode sair daí a qualquer momento por outro lugar e ainda brigar por vaga em cima. O Botafogo de Ribeirão Preto, ele tem 18 pontos, é o primeiro que puxa a fila da zona de rebaixamento. Na Série C, os paranaenses, o Londrina fez 2-0 na equipe essa partida contra o Caxias do Rio Grande do Sul. Foi lá no Estádio do Café. E ele tornou-se, com 3 pontos a mais, sexto colocado, com 23 pontos ganhos. Está a 5 da zona de classificação. O São Bernardo tem 28 e ele é o quarto lá. Então, com mais 5, o Londrina faria 28, estaria em cima. Bem, a equipe do Cascavel na Série D venceu bem, a Avenida 3-0 em casa, mas de nada adiantou, desclassificou-se, não vai para o mata-mata dessa série aí. O Ercílio Luz bateu no Cianorte 1-0. O Cianorte andou caindo de produção, mas já tinha ganho a primeira colocação, já com antecedência, mesmo tendo perdido 2 seguidas e empatado uma outra. Então, de 9 pontos possíveis, ganhou 1 e perdeu 6 pontos. 7, né? 7, que poderia ter feito. Bem, vem aí o mata-mata, então, da Série D. Na sexta-feira, dia 26 de julho, jogam Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, quarto colocado do grupo 7, contra o Cianorte, líder do grupo 8. É o mata-mata. Time de melhor campanha sai para a casa do adversário e resolve em casa a parada ou não. É o caso do Cianorte. O outro grande competidor aqui, o melhor dos 3 paranaenses, foi o Maringá. Ele terminou no grupo 7 em primeiro com 32 pontos ganhos. Ganhou ontem, por exemplo. Então, dia 26, ele estreia também no mata-mata, pega o quarto colocado do grupo 8, que é o Novo Hamburgo, lá da terra do Cláudio, do Rio Grande do Sul, e o Maringá, então, depois decide em casa no Willie Davis. E, para finalizar, hoje pela Série B, eu repito, Santos e Coritiba na Vila Belmiro, partida marcada agora para as 20 horas. Vai sair faísca lá no Urbano Caldeira. Da minha parte, na síntese geral do esporte, seria isso, Cláudio, querido, só deixando um abraço apertado para a galera que veio com a gente lá do Rio de Janeiro ontem. Eu fui fazer uma viagem, uma excursão aí muito gostosa, e, inclusive, o segundo gol do Flamengo, eu estava em frente da praia de Copacabana, no horário do jogo, pênalti para o Flamengo. Aquele contestado, aquele da polêmica, né? E aqueles flamenguistas fazem uma festa impressionante, a gente tem que ficar quietinho, não pode falar nada, senão você já viu, né? Os caras cheios de dar rabo de arraia, da capoeira nos outros, podia dar uma na gente, eu não poderia estar hoje aqui comentando qualquer coisa, né? Pois é, da minha parte era isso, estou à disposição, e soube que o Cláudio Zurlo, Luiz Cláudio Zurlo, grande artilheiro do Campeonato Paranaense pela Platinense, numa ocasião do Campeonato Estadual, principal artilheiro do Estado do Paraná, e que foi numa outra ocasião pelo Cascavel, também artilheiro principal ao lado de um outro, não sei se do Atlético ou do Curitiba, terminaram em primeiro.
Esse cara jogava demais. Vai falar com o Cláudio aí no resenha. É isso, Cláudio? Um abraço, Então, meu querido.